Líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo. Bom dia, Major. Que dia complicado, hein, Major? Bom dia, Datena. Olha, mais um dia de articulações de combate ao coronavírus. Eu sei, mas, Major, o senhor sempre foi um cara muito ponderado e tal, e ontem o presidente chutou o balde, dizendo que tem que abrir tudo, que a situação é completamente aleatória ao que condiz com o país. O país tem que passar por essa crise sem quarentena. Tudo que foi dito naquela entrevista coletiva com o Mandetta e outras entrevistas que o próprio presidente da República comandou, foi desdito ontem no pronunciamento do presidente. O senhor é completamente favorável ao presidente, já como líder do governo da Câmara dos Deputados. O senhor, é claro, é favorável ao que disse o presidente. E por que o senhor é favorável, Major Vitor Hugo? Bom, Datena, primeiro, eu entendo a fala do presidente da República como uma fala que busca um equilíbrio entre as medidas sanitárias e as medidas econômicas que são necessárias para que a gente supere essa crise. A gente já viu vários pronunciamentos de ministros que estão também trabalhando, embora não sejam as áreas quentes, por exemplo, o Tarcísio, a Tereza Cristina, na infraestrutura e agricultura, preocupados com o abastecimento, preocupados com a manutenção da cadeia logística do Brasil, com a nossa produção agrícola e com o abastecimento de comida na mesa das pessoas. O presidente diversas vezes falando sobre a questão dos empregos, inclusive porque se o desemprego aumentar de uma tal proporção no Brasil, para além daquilo que já vai acontecer, infelizmente, em função da crise sanitária, a gente pode mergulhar numa crise econômica sem precedentes, até, inclusive, na história mundial. Então eu vejo, eu ouço e vejo as falas do presidente, o pronunciamento, como alguém que quer buscar um equilíbrio, primeiro. O governo tem trabalhado, eu tenho aqui, por exemplo, na minha mesa, aqui, mais de 200 ações que o governo federal fez em diversos campos para combater a crise do coronavírus, de modo muito especial focado na questão sanitária, e sem descuidar da questão econômica. O foco principal sempre foi e sempre será a preservação das vidas. Mas nós temos que entender que parte da preservação da vida vai estar ligado também à preservação do nosso ambiente de negócio, no mínimo. Parte não, grande parte. Grande parte vai estar ligado ao negócio, é claro. Exatamente. Porque já tem gente morrendo de fome. Já tem gente morrendo de fome antes do coronavírus no Brasil. Eu nunca vi tanta gente preocupada com essa gente que está morrendo de fome, que já morre antes do coronavírus, como está agora. Por que o presidente não fez esse pronunciamento lá atrás, então? Por que ele já não tomou essas medidas lá atrás, ao invés de permitir que o Mandetta dissesse que a quarentena, o isolamento era a melhor forma de agir? Por que o presidente da República não tomou essa posição que ele tomou ontem e hoje pela manhã, antes, Major Vitor Hugo? Datena, eu queria esclarecer também que eu não sou o porta-voz da presidente da República e não tenho autorização para falar por ele. Eu estou falando aqui opiniões de alguém que... O que o senhor pensa como líder do governo na Câmara? Exatamente, eu estou falando como alguém que tem visto o governo federal se esforçar para resolver uma crise que é inédita, e todos os líderes mundiais estão também na fronteira, no limite do conhecimento de como lidar com essa crise, e o presidente tem se adaptado, na minha opinião, tem reagido e procurado se adaptar conforme o estudo de como outros países estão lidando com a crise, tentando adaptar também o fato de que o clima em outros países, é diferente, temperatura é diferente, o grau a composição etária, demográfica também dos países são diferentes. Então é difícil chegar a uma equação que seja ótima, que é aquela que a gente adota todas as medidas sanitárias necessárias para preservar o máximo de vidas, sem que isso impacte a economia a ponto da própria economia ser causadora da perda de vidas ou demasiadas empresas. Então, o senhor acha que esses fatores, então, diferem o Brasil do resto do mundo que está tomando todas as medidas de quarentena? O Trump agora está querendo abrir, por exemplo, nos Estados Unidos, ele que pediu para as pessoas ficarem em casa, e o estado da Califórnia, por exemplo, só os serviços essenciais estão funcionando.
E ele levou pau pra caramba de editorial no New York Times e também médicos dizendo para ele não abrir, para permanecer pelo menos com 15, 20 dias de quarentena geral, porque senão a coisa desanda. Mesmo assim, o senhor mantém a posição de que o senhor presidente está certo naquilo que ele falou? Então, eu acho que o presidente está certo nessa busca do equilíbrio. Agora, exatamente em que ponto está o equilíbrio é algo que vai ter que ser decidido em conjunto com o ministro da Economia, com o ministro da Saúde, com o Tarcísio, com a Tereza Cristina, para se chegar numa equação que é difícil de chegar. Eu também não tenho essa resposta nesse momento. Imagino que o presidente, né, interagindo com os seus ministros, esteja buscando com todas as forças, de maneira muito sincera e firme, chegar a esse ponto. Como eu disse para você, eu tenho aqui na minha frente uma lista, por exemplo, de mais de 200 ações que o governo já fez em diversas áreas, buscando soluções. O próximo passo que vai ser tomado, se vai ser adotado um isolamento vertical ou um isolamento horizontal, como o presidente parece ter sinalizado, inclusive no pronunciamento hoje de manhã na frente do Alvorada, né, que é a mudança do isolamento vertical, horizontal, que seria esse. Como é que é isso aí, para a gente entender, trocando em miúdos? O que é isolamento vertical e o que é isolamento horizontal, para a gente entender? Do que eu compreendi também até agora, porque é algo muito novo, foi falado hoje pela manhã pelo presidente, o isolamento vertical seria algo focado nos públicos-alvos mais vulneráveis. Então, por exemplo, a gente sabe que quem está mais vulnerável ao coronavírus são as pessoas idosas e os imunodeprimidos, né? As pessoas que já têm alguma doença, que em função dessa doença diminuem a imunidade. Então essas pessoas certamente têm que estar muito bem protegidas, né? Os nossos pais, nossos avós, né? E também as pessoas que têm doenças crônicas ou doenças que afetem o seu sistema imunológico. Essas pessoas não têm dúvida, né? Tem que estar em isolamento para o próprio bem delas. Agora, nós temos que chegar a uma equação mais equilibrada sobre todas as demais pessoas que não estão nessas condições. O próprio ajudante de ordem do presidente da República, o Major Cid, ele estava com coronavírus, né, e se recuperou, já está hoje trabalhando. Então, eu imagino que ele já tenha sido curado, porque já estava hoje lá afirmando, o presidente fez referência. Tomara, né? Tomara que ele seja curado. Não, mas curado, ele não teria saído sem estar. Claro, mas espero que sim. Agora, o ministro da Saúde tinha as posições dele em relação à quarentena, em relação a suspender aulas e tal. O senhor acredita que, conversando com o presidente, ele vai chegar a uma solução, ou há a probabilidade do ministro sair do cargo em que ele está? Não, eu acho que... Bom, eu também não posso falar sobre... Né, eu tinha que perguntar para ele isso. Eu tinha que perguntar para ele, mas como o senhor é uma pessoa próxima do presidente, eu estou perguntando para o senhor, porque eu tinha que perguntar para o Mandetta isso, né? É o que o senhor ia dizer, Datena. Você quer que eu responda por ele? Uma avaliação assim. Uma avaliação. O que o senhor acha? Ontem, Datena, eu conversei com o Mandetta sobre algumas questões ligadas também. A gente está vivendo um período aqui na Câmara até por uma ação do próprio governo federal, da Secretaria de Governo, de possibilidade de realocar recursos das emendas de bancada, que são aquelas emendas que cada bancada estadual, né? A bancada de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, tem mais de 200 milhões de reais por ano para destinar para diversas ações nos estados. E nós estamos, o governo federal abriu a possibilidade para que esse recurso fosse realocado para uma rubrica específica agora criada no orçamento, voltada para o combate ao coronavírus, e eu estava discutindo com o Mandetta qual seria a orientação geral para ele, se ele achava que a gente deveria tirar, por exemplo, de algumas medidas que eu já havia direcionado para alguns hospitais em Goiás e, de repente, trazer agora para especificamente o combate ao coronavírus. E, bom, eu não vou falar sobre a discussão em si, mas só para dizer que eu senti no Mandetta, do meu sentimento da conversa, que ele está buscando também esse equilíbrio. Eu vi uma manifestação hoje, lendo os jornais hoje pela manhã, eles dizendo da preocupação dele também de se fechar tudo, né? De que não é o caso fechar tudo, comércio, de fechar... Porque é possível que ele permaneça, então. Possível que ele permaneça por essa posição. Daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro vai falar. Quanto tempo demora para o presidente Jair Bolsonaro falar, o Garrafa? Ainda não falaram para a gente. Assim que ele sair da reunião com os governadores, ele vai fazer um pronunciamento.
Essa reunião é importante, que tem o Dória e o Witzel dessa reunião, que são praticamente desafetos aí do presidente politicamente. Uma hora dessa a gente não tem que pensar em política, tem que pensar no país. Eu quero saber o que aconteceu nessa reunião. Major, quando o presidente falar, apesar da sua patente ser maior no Exército, é menor do que o presidente como presidente. Comandante Supremo das Forças Armadas. É melhor deixar o comandante em chefe das Forças Armadas no momento falar. Então eu posso interromper, com a sua permissão, a qualquer momento essa entrevista. O presidente Bolsonaro, ele defende isolamento parcial, e essa é a manchete do UOL, e vê instabilidade democrática. O senhor acha que corre um risco a nossa instabilidade democrática ou absolutamente não? O presidente falou isso no limite do caos, né? E ele depois esclareceu com a pergunta que foi feita por um repórter logo na sequência, que ele, da parte dele, jamais partiria, né? Do lado dele, jamais partiria qualquer iniciativa antidemocrática, e que ele imaginava que o PAC, que é a esquerda, que tem uma tendência ditatorial, que poderia aproveitar de um caos como esse para tentar algo. Mas eu acho que é uma hipótese assim, muito... Sim, ele não falou em golpe, né? Ele não quis dizer golpe. Não, o presidente não falou em golpe. Não falou. Tá bom. Major, eu acho que a gente tem que encontrar o caminho certo, essa é a minha opinião, e passar pelo meio dessa tempestade, porque foi uma tempestade jamais enfrentada por um governo brasileiro nos últimos tempos, né? Na ocasião da gripe espanhola, acho que a gente perdeu o presidente, que o presidente morreu na ocasião da gripe espanhola, não foi, o Garrafa? Eu acho que nós perdemos um presidente durante a gripe espanhola. Eu acho que foi o Rodrigues Alves, eu não sei quem foi. Então foi uma gripe terrível que levou 40 milhões de pessoas. Mas de lá para cá a gente nunca enfrentou nada parecido com isso, nada parecido com isso. É claro que você comandar uma nação numa situação dessa... não é brincadeira. Comandar o Brasil já normalmente é difícil. Imagina você comandar o Brasil, que é um país emergente, para não dizer pobre, né, que está entre as 10 maiores economias. Comandar o Brasil no meio de uma pandemia deve ser um pandemônio. Não imagino o que passa na cabeça de uma pessoa que tem que tomar decisões. O presidente Rodrigues Alves morreu durante a pandemia eu estava certo, durante a pandemia de 1918. Então, de lá para cá, a gente nunca enfrentou nada parecido com isso. Nada parecido com isso. Naquela época morreram 40 milhões de pessoas, por isso que a gente fica olhando para o passado e analisando se a gente não pode usar. Tem que usar, né, essas histórias do passado no presente. Mas se há um caminho do meio, que se acha um caminho do meio, sabe por quê, Major? Eu disse aqui, pela primeira vez na minha vida eu ficava muito sem ter o que falar, porque eu não sou médico virologista, eu não sou especialista em economia, não sou gênio da economia e não sou presidente da República. Então, o que eu vou falar? Eu tenho que ouvir mais do que falar, por isso que eu estou ouvindo todos os lados sobre essa questão. Foi um prazer muito grande falar com o senhor, Major. Prazer, Datena, sempre à disposição aqui, que nós consigamos, se Deus quiser, superar essa crise quanto antes. Um grande abraço. Nós vamos sair dessa tempestade. Como a gente não sabe, que Deus nos ajude, mas nós vamos sair dessa tempestade. Um abraço grande.